No fui el primero, ni seré el último, pero sé que loco seré. Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito da restituição do imposto de renda nesse ano de 2023. Esse é um assunto que, quando começa o ano, já vão surgindo as dúvidas e eu resolvi trazer esses vídeos até para auxiliar vocês. Quero deixar claro que é um assunto assim que eu não tenho tanto conhecimento, tá? Então, por isso, eu vou olhar no roteiro de vez em quando para falar todas as informações e não esquecer de nenhum detalhe, tá? E uma orientação que eu tenho dado para as pessoas é buscar ajuda de uma contabilidade, porque como nesse ano de 2023 a gente teve uma mudança de governo, também teve a mudança ali da declaração do imposto de renda, diminuindo ali o valor, né, para quem precisa declarar. Então, consequentemente, mais pessoas vão precisar declarar o imposto e pessoas que nunca declararam. Então, isso acaba gerando bastante dúvidas. Então, se eu puder dar um conselho para você, caso você tenha dúvidas, não saiba nem por onde começar, busque ajuda de uma contabilidade, porque a contabilidade vai te dar o passo a passo certinho, porque já é um processo um pouco burocrático, né? Você precisa reunir papéis, documentações. Então, se você contar com a ajuda de uma contabilidade, o acerto vai ser melhor, né, pessoal? E além disso, você vai fazer tudo bem mais certinho, assim. Então, isso pode ajudar você nessa questão. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho, mas fazer bem corretamente, tá, pessoal? Então, o que é essa restituição do imposto de renda? É simples, pessoal. Quem pagou mais ao fisco durante o último ano vai ter direito de receber de volta a diferença do valor. E quem pagou menos deve acertar as contas no momento da declaração, tá, pessoal? Então, o que é essa restituição do imposto de renda? É a devolução de uma parte do imposto que foi pago pelo contribuinte nos casos em que o valor recolhido no ano anterior tenha sido maior do que o necessário. Em outras palavras, se no acerto de contas ali com a Receita Federal for identificado que você recolheu mais imposto do que deveria durante o ano, essa parte extra da contribuição será devolvida para você. Dessa maneira, o valor varia de cada pessoa, tá, pessoal? Porque é conforme o valor ali da declaração. A restituição, ela geralmente é paga em lotes mensais. Isso significa que conforme a agenda que vai ser divulgada ali pela Receita Federal, a cada mês uma leva de contribuintes recebe parte do imposto de volta. Normalmente acontece em 5 lotes oficiais e os demais lotes são lotes residuais, de pessoas que não tiraram esse valor, né? Vale lembrar que nem todos os contribuintes têm direito à restituição, somente aqueles que conseguem deduzir gastos que contribuíram mais do que era preciso e que não caíram na malha fina terão valores a receber, tá, pessoal? Então, para a pessoa ter direito a essa restituição do imposto de renda, depende de alguns fatores, como, por exemplo, o modelo de tributação do emprego do contribuinte e as despesas dedutíveis que ela declara, aquelas que o leão considera possíveis de serem descontadas, tá? Assim, com base no montante dos gastos e do imposto retido na fonte, a Receita consegue decidir se há ou não a necessidade de restituir algum valor para determinado contribuinte. Quem tem muitas deduções a fazer, como por exemplo, dependentes, despesas médicas, gastos com educação e aposentadoria privada, por exemplo, pode receber uma restituição maior, justamente por conta dos descontos das despesas acumuladas no valor final do imposto, tá? Além disso, existem casos em que é possível antecipar essa restituição, como para a solicitação do empréstimo em que o valor será garantia, tá? Antecipar essa restituição é pedir um empréstimo ao banco no valor da sua restituição, de acordo com o cálculo do imposto de renda, tá? A instituição financeira antecipa esse dinheiro e assim que você recebe da Receita, paga de volta com juros. Essa pode ser uma opção para quem precisa desse valor antecipado, mas é preciso cuidado para não se atrapalhar com os juros, tá,
pessoal? Isso é bem importante, tá? Na prática, você não está exatamente antecipando a sua restituição, mas sim solicitando um empréstimo. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes algumas instituições financeiras pregam algo que é uma realidade que não existe, pois você está fazendo um empréstimo que você vai pagar depois e ainda vai ter que pagar juros. Então, avalie se realmente vale a pena ou não, tá, pessoal? Dá para receber a restituição do imposto de renda mais cedo? Alguns grupos preferenciais recebem mais cedo, como por exemplo, idosos e portadores de doenças graves e de deficiências recebem essa restituição com prioridade, tá? E a partir deles, quem entrega a declaração antes recebe sua restituição nos primeiros lotes. Então, caso você queira receber antes, é ideal que você faça a sua declaração o quanto antes também, tá? Existem duas situações em que você não recebe essa restituição. Quando você recolheu exatamente os impostos que deveria ter recolhido, ou quando você recolheu menos impostos e vai precisar pagar a diferença, tá? Sou isento da declaração do imposto de renda. Também posso ser restituído? Sim, mas depende do caso. Se a sua renda anual for menor que R$ 28.559,70, você não é obrigado a pagar o imposto de renda. Mas se em algum momento do ano você teve esse imposto retido da fonte em alguns dos seus rendimentos, pode declarar e receber a restituição da empresa, da receita, tá, pessoal? Aliás, da receita, não da empresa. Entenda melhor o que acontece. Existem pessoas com renda mensual maior do que R$ 1.903, ou que receberam acima desse valor em algum mês específico, mas que não atingiram o valor anual mínimo. Nestes casos, houve a retenção de imposto retido na fonte em alguns meses, mas há valores devidos pela Receita que devem ser restituídos, tá, pessoal? Como consultar a restituição do imposto de renda? Depois que o contribuinte ele faz ali a declaração do imposto de renda, o próprio programa faz o cálculo automático da restituição. É importante destacar que a pessoa pode optar pela declaração completa ou simplificada, conforme eu já expliquei no último vídeo, tá, pessoal? E ver qual delas gera mais imposto a restituir. Encerrando o período da declaração, é só entrar no site da Receita assim que os lotes forem liberados, tá? Qual o meu lote da restituição? Não é possível saber com antecedência em que lote você vai receber. Geralmente, uma semana antes da liberação de cada lote, a Receita Federal divulga quem entrou naquela leva de restituições, tá? Para saber ali bem certinho quando você vai receber, basta você entrar no site da Receita Federal. Ali você vai colocar o seu CPF e a data de nascimento e clicar em consultar, e ali você vai ter uma página com a situação da sua restituição, tá, pessoal? E basicamente é isso, gente, não tem muito segredo, tá? Eu não vou me estender muito mais, porque teria mais assuntos para falar com vocês, porém eu não quero que esse vídeo fique tão confuso, porque esse já é um assunto um pouquinho confuso, né? Então, o básico eu já falei para vocês, mas eu volto a dar ênfase na importância de você buscar a ajuda de um profissional, caso você não tenha noção nenhuma de como você deve fazer, tá? Porque com certeza vai valer mais a pena, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Para serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes.